Thaís também ela participou do semestre passado? Sim, participei. Também? Ótimo. É importante que eu saiba, gente, né, quais disciplinas que vocês já passaram, para ver o tom da conversa, né, onde a gente vai aprofundar. Vocês viram que a temática nossa desse semestre ela tem relação com planejamento, mas vocês também viram no material que existe um resgate de alguns conteúdos que a gente discutiu. Então, eu penso que é uma oportunidade da gente dar profundidade a algumas questões, algumas dúvidas. Pode ser? Por alto, sabendo que todas aqui já têm essa experiência anterior, vocês lembram alguma coisa que marcou vocês sobre a nossa conversa a respeito de didática? Para que eu comece a apresentação de hoje? Qualquer coisa que vier, um tema, uma compreensão, uma reflexão. Tá difícil, então vamos lá. Vai ver que eu falando, mostrando aqui, vai ficar mais fácil. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Vejam se já está aparecendo para vocês. Tá ok? Tá ok. Então, lembrando, peraí que eu vou tentar deixar aqui mais no cantinho para eu poder ir dialogando com vocês. Então, ok. Então, vamos lá. Então, para esse semestre, é sempre importante, a gente sempre começa compartilhando o plano de curso, tá ok? Mas vocês já têm acesso, vocês já têm o costume de poder entrar na plataforma e acessar esse plano, com a nossa metodologia, as referências, a ementa, lembram? Esse semestre nós vamos, e principalmente para esse encontro, nós vamos refletir, eu gostaria que desse muito tempo, no vídeo 4, tem uma discussão, mesmo que vocês não tenham visto, eu já quero discutir isso, se der tempo, sobre o sentido da atividade significativa. No semestre passado, nós conversamos muito sobre a importância de ter sentido, do sujeito que aprende, construir um significado, né? Dar um sentido para aquilo que aprende. Então, nesse semestre, nós vamos aprofundar nisso, ok? Vamos para hoje também já começar a discutir o planejamento, mas entendendo mais a perspectiva interdisciplinar. Eu deixei aqui o link, mas eu não vou abrir. Porque vocês já têm um hábito, né, de chegar na plataforma e de ter acesso a esse plano de ensino, ok? E aí, como uma forma de resgatar a nossa conversa, tem essa palavra. Por que didática, gente? Por que falar em didática e, principalmente, novamente? Né? Porque o que ela tem de importante dentro desse conteúdo pedagógico que a gente discute com vocês? Por que didática? É uma forma que a gente tem também de rever as nossas discussões do ano passado. Érica chegou. Bom dia. Bom dia. Quem quer arriscar começar aí nossa reflexão? Érica, estamos vendo. A didática é uma forma de deixar o aprendizado assim, mais eficiente. Ótimo, mas isso que eu quero, que vocês falem que vem à cabeça. Por que falar de didática? Uma organização, maneira de organizar o aprendizado. Imagino isso. Acho que eu não tive didática com você no semestre passado, que eu vim de outra faculdade. É a primeira vez, então eu vou tentar organizar as ideias aqui. É engraçado, eu vi o seu rosto, a impressão que eu tenho que eu já conhecia. Então... Mas eu fiz outra matéria com você.
Não então foi didática. isso. Não, então isso. Mas olha que bacana. Uma forma de organizar. Eu gosto sempre de lembrar aquela frase que eu compartilho, foi onde que me despertou, me provocou a interessar pela didática. Eu já contei isso, né? Que eu fiz um curso há muitos anos atrás, foi na época de 2000, uma pós-graduação de um pessoal que vinha de fora, construtivismo e educação, e uma diretora falou, quando chegou a disciplina, o curso da didática, a diretora falou assim, didática não é comigo. E eu me perguntei, é possível alguém que trabalha, principalmente em escola, dizer que didática não é com ela? Lembram disso? Não é? Se a gente pegar... Eu não entendi a palavra. Didática não é o quê? Que a pessoa falou, ela falou que didática não era com ela. Didática não é comigo. Não é com ela, entendi. Tipo assim, não gosto, não é? E eu me perguntei se era possível alguém que está dentro de escola dizer que não tem a ver com ela. Não é? No mínimo, é estranho. Por quê eu estranhei? E depois, olha só, eu fiz a minha pós-graduação com tema didática, meu mestrado envolveu didática, meu doutorado envolveu didática. Então, a didática ela faz parte das minhas discussões, porque, essencialmente, é o campo essencial da pedagogia dentro da escola. Não é? A didática, lembrando, né, todo mundo, vamos ver como é que está aqui a minha... Aqui, estão vendo? Já passei para frente. Estão vendo, né? Então, porque existe a relação entre ensino e didática, são dois lados da mesma moeda. O objeto de estudo da didática é o ensino. Aí, o que nós estamos relembrando aqui? Mas nós temos que rever a nossa ideia de ensino. Essa diretora que disse didática não é comigo, ela tem uma perspectiva de que o ensino é sempre transmissivo. Falar ensinar é transmitir. Aí ela não concorda, e o que eu também. Aí eu trouxe novamente um conceito de didática, que a gente viu, mas é importante rever. É uma disciplina voltada de diferentes maneiras para o campo prático do ensino. Então, a gente não pode esquecer, falar em didática é discutir a questão do ensino. Uma outra, que eu gosto muito, que é do Feldman. Essa é tão... Vamos falar, para mim, ela é de um valor tão grande que eu repito ela quantas vezes for preciso. É uma atividade que permite duas pessoas, no mínimo, tá, gente? No mínimo, saberem algo que, a princípio, só uma sabia. Permitir, porque falou que é permitir, pode ser, olha as ações envolvidas nos processos de ensino. Essa diretora só achava que era transmitir. Só que Daniel Feldman fala que pode ser transmitir, propor problemas, favorecer, liderar, coordenar, guiar, provocar conflito, ser modelo, fazer junto, refletir, etc. Então, o que o Feldman contribui com esse pensamento? Ele está dizendo que o ensino não é só uma forma de ensinar. De que quando eu estou... Por exemplo, eu procuro trazer para vocês diferentes formas para a gente pensar, não procuro? Eu trago uma pergunta. Quando a gente tem a oportunidade de encontrar pessoalmente, eu faço alguma dinâmica. Porque eu compreendo que o ensinar, ele tem várias formas de ensinar. Né? Ele é uma caixinha de ferramenta, que eu vou usar a ferramenta de acordo com o que for necessário. Concordo? Lembro? Quando eu falo isso, vocês estão visualizando aí a tela? Então, vocês como estudantes aqui no curso, como aprendizes na vida, como ex-estudantes ao longo desses anos todos que, né, tiveram escola, qual dessas maneiras vocês se identificam como aprendizes? Qual é a forma que vocês gostam mais, que vocês acham que vocês aprendem mais facilmente? Vou dar um exemplo, tá bom? Alaine, pode falar.
Não, eu apertei sem querer, desculpa. Eu vou dar um exemplo meu. Transmissão, a gente tem muitas críticas, porque o ensino que se baseia só na transmissão não favorece o aprendizado, concorda? Não é? Agora, eu sou uma pessoa que aprendo também com transmissão, também. Eu gosto de ir em palestras, assistir curso e anotar. Eu aprendo assim também. Então, eu queria que vocês pensassem em vocês. Tem algum jeito que vocês aprendem, se sentem que aprendem, que gostam ou que aprendem mais facilmente? Por exemplo, será que cada um pensar, eu gosto de ter modelo, eu acho que eu aprendo mais. Eu aprendo quando eu tenho que pensar, refletir. Eu gosto quando eu estou com alguém fazendo junto. Qual que é o seu modelo de aprendizagem? O meu modelo é fazendo, executando. Olha, eu tenho que fazer visual. Eu acho a ideia de propor um problema interessante, sabe? É todo mundo junto, tenta encontrar uma solução ali junto, sabe? Você não dá a resposta fácil, tipo, um problema mesmo, para só resolver. Olha, interessante. Alguma coisa que te desafia, mas você gosta também de ter outras pessoas para pensar junto. Pensar junto. O meu é na prática. Igual a Nilmar. Na Olha prática. que interessante. Thaís, professora, ano passado eu fiz aula com você, foi Educação Infantil, Educar e Cuidar. Eu não fiz didática, não, porque o meu é segunda licenciatura, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Você falou do vídeo 4, o vídeo 4 nosso aqui de didática, ele está fechado. Eu vi até o vídeo 3. Não tem problema, não. Isso não tem problema, não, tá? Porque se der tempo, eu quero antecipar uma partezinha. Ótimo. O acesso, vocês vão ter uma compreensão mais profunda. Ótimo, obrigada. Tá. Então tá. Thaís também queria comentar? O meu modo de aprendizado é mais por transmissão. Quando tem seminário, debate, eu acho que eu aprendo mais também. E uma forma que eu uso muito também é de explicar. Aí eu acho que eu aprendo mais ainda. Isso é muito bom. É uma outra forma muito bacana. Quer dizer, então você também é de uma perspectiva de ensino que te coloca para pensar, porque você, para explicar, não é? Você tem que ser provocada a falar do que você pensa. Sim, isso mesmo. Não é? Sim. Olha que interessante, né? E também, Aline, quando você fala em Nilmar, da prática, eu junto as duas coisas. Por exemplo, há muitos anos, eu tenho isso como uma prática na minha vida profissional. E eu falo muito com as escolas que eu dou assessoria. Eu falei assim, não adianta vocês investirem muito em seminário, se vocês não dão tempo de reflexão sobre o que foi visto e a transformação disso em ações, ou não, tá? Então, o que dentro, aquilo que eu escutei, que eu questionei, o que aquilo traz para a minha reflexão e para a minha relação com os alunos, com as crianças, com a minha prática pedagógica, concorda? Não é? Quando a gente descobre, por exemplo, retomando aí quem já tem referência da educação infantil, da importância do olhar junto com a criança, quando a gente entende isso, a gente passa a abaixar e conversar na mesma altura da criança. Está vendo como é que transforma a minha ação? Não é? Então, eu gosto muito desse pensamento do Feldman, só para a gente entender que eu lembro, não sei se é nesse grupo que tem professora de inglês. Não, né? É de arte. De arte. É você, Aline? Eu lembro que tinha professores de outras áreas, e é bacana, tá vendo? Porque, independentemente da área, os processos de ensino e aprendizagem circulam, não é? Circulam por essas ações, tá? Então, eu gosto sempre de trazer novamente, a gente não esquecer.
Quem não participou da outra didática, está indo, Aline, na compreensão? Tá, sim. Ô, Flávia, inclusive, eu já assisti tudo dessa matéria e eu vi o filme. Quando sinto que já sei, fiquei apaixonada. É lindo, não é? Muito. É lindo. Inclusive, vocês viram que eu passei o link da baleia, né? E também, fantástico. Agora, Não, aquele vídeo que a Irene falou, que é um diálogo entre um médico e uma criança, esse eu não sei qual que é. Lá no vídeo que ela comentou, no vídeo 3. Ela falou que tá tem um link. não, eu vou anotar aqui Tá, e reforçar isso, né? tá, obrigada. O diálogo é muito bom. Alguém conseguiu acessar esse? Não, né? Esses vídeos são muito bons. Podia ter tema para a próxima. Vídeos, aula. É 13 de maio. Ok. Ela falou no vídeo 3 que tem Esse diálogo. e eu não achei. Mas talvez eu não tenha procurado direito, mas eu realmente não achei o vídeo. Mas eu vou reforçar onde encontrá-los. Tá, obrigada. Tá bom? Não, que isso. Então, vamos seguir. Eu gosto dessa pergunta aqui, já que o profissional, né, do ensino, vocês viram que a função não é só saber transmitir. Transmissão é uma das partes. Eu faço essa pergunta que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. O que um profissional do ensino deve se perguntar? Imagina, eu vou para uma escola, sou um profissional, né, sou professora. Que perguntas eu posso me fazer antes mesmo de conhecer os meus sujeitos alunos? Quais são as perguntas que a gente faz? Vamos tentar pensar juntas? Ei, Kathleen, bem-vinda a essa disciplina. Ela estava comigo na outra. Oi, obrigada. Bom, gente, o que um professor deve se perguntar? Se eu tenho um domínio do que eu estou propondo ensinar. Oh, bacana. Eu conheço, né? O que eu conheço sobre o que eu... Bacana. O que... Eu vou anotar aqui, porque o que eu conheço sobre o que ensinar? Interessante. Elane, pode falar, Elane. Conhecer a si mesmo, em primeiro lugar. Vocês estão numa profundidade hoje? Nossa! Porque olha a semelhança entre o que Nilmar e a Elaine falaram. O que eu conheço sobre ensinar, o que eu conheço sobre mim mesmo. E eu não tenho dúvida. O que eu mais trabalho com professores... Travou. Flávia, não estou te ouvindo. Está me ouvindo, Nilmar? Estou. Você eu estou. A professora, eu não estou ouvindo. Eu acho que ela Parece deve ter que sido. foi ela que travou. Deve ter caído. Travou. Foi ela, menina. Estou tentando achar aqui onde que eu mando uma mensagem escrita. Você visualiza? Vai lá no chat, onde está escrito chat. Está escrito nova janela e chat.
Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Agora sim. Nossa, que problema. Eu tive que sair, religar. Desculpa. Que bom que vocês ficaram. Deixa eu avisar aqui que está resolvido, que eu já estava pedindo para avisar. Só para... Vamos seguir. Bom, onde paramos, pessoal? As perguntas. Isso. Quando chega na sala para dar aula. Exatamente. Qual que é a primeira pergunta? Mas eu gostei muito dessa profundidade de vocês, né? O que eu conheço sobre o que ensinar. Muito importante. Mais alguma? Acho que eu ia começar a falar de alguma coisa. Ô, Flávia, eu dou aula do 6º ao 9º ano de arte, né? Na escola municipal, aqui perto de casa mesmo, aqui no bairro Terra. Aí, esse ano, com o 6º ano, eu estou trabalhando com eles, que é cultura. Aí, o que eu fiz? Antes de começar com a matéria, eu achei interessante eu fazer assim. Eu pedi para eles desenharem junto comigo o que eles achavam que era cultura. Antes de falar qualquer coisa sobre cultura. Aí eles falaram, professora, é comida, é não sei o quê, né? E foi falando assim, sabe? E a gente foi desenhando no quadro. Aí eu desenhei com eles pão de queijo, desenhei com eles lendas, e fui desenhando danças, cantigas de roda. Aí a gente foi desenhando mesmo no quadro. E eles com as folhinhas desenhando, né? Porque eu trabalho com portfólio. Eu não gosto de trabalhar com caderno, não. Porque na minha didática eu já descobri que trabalhar com caderno eles não levam. Os meninos não levam, de jeito nenhum. Então, cada um tem o seu portfólio. Aí, então, depois que eu introduzi a matéria que é cultura. Mas essa foi a minha primeira vez que eu fiz isso. E tem 20 anos que eu trabalho. Na prefeitura tem 9 anos que eu trabalho, mas que eu dou aula tem 19. Então, assim, e essa foi a minha primeira experiência. Então, eu acho que essa didática pegou tão bem que agora vai ser assim. Agora, essa do portfólio, essa eu não vou largar nunca mais. Ai, que ótimo. Eu fico feliz quando a gente escuta isso, né? Eu fico vendo assim, quanto mais vocês aproveitam também do curso, né, como uma oportunidade de troca de experiência, de reflexão sobre a prática, de transformação das ações didáticas, foi um ótimo exemplo, Aline. Não é? Vocês perceberam, pessoal? E olha que interessante, eu quero reforçar isso, porque isso é o procedimento didático. Eu vou pedir para os alunos, as alunas, que são jovens, né, não são mais crianças, né, para os jovens desenhar. Esse ano é 10, 11 anos. Pois no final da infância, né? Então são crianças. Então, assim, o que isso tem a ver? Por que você lembrou? Porque talvez a pergunta que esteja aí, que você se fez, é como eu faço para as crianças aprenderem? Olha. E fora isso, que foi o filme que me inspirou também. Ah, que legal. Quando sinto que já sei, porque eles não chegam lá, né? Eles já sabem muita coisa. E é isso que eu tenho que considerar. Inspirada pelo filme. O que as crianças e os jovens já sabem sobre determinado... Isso é uma pergunta. Quem são esses sujeitos que estão aprendendo? E isso, Aline, que você fez é fundamental, porque você tem que conectar com o saber deles. Por isso que eu trouxe hoje o vídeo, o trecho da aprendizagem significativa. Vai ser um ótimo vídeo para esse momento. Tá? Então, eu posso dizer, Aline, que a sua contribuição é como ajudar as crianças, os jovens a aprenderem? É uma pergunta. Como é que eu faço para ensinar? Quer dizer, como que eu faço? Propor desenhos. É uma forma. Propor desenho é uma forma. Na educação infantil, a gente falou muito sobre isso, não é? A importância do desenho para eu entender o pensamento dos sujeitos e para eu saber fazer as intervenções adequadas. E outras quem são esses sujeitos? Mais alguma pergunta, gente? Que alguém quer contribuir? Então, eu vou seguir.
olha o que eu coloquei como sugestão e eu acredito que vocês trouxeram aí contribuição. O que consideramos como perguntas essenciais? Como ensinar? E, de novo, o exemplo da Aline foi uma questão dessa. Porque, na verdade, esse processo de como ensinar, eu preciso primeiro saber o que sabem os sujeitos. Para que ensinar? Por quê? Para quem? Quem são esses sujeitos? Em qual contexto? E como avaliar? Eu queria pegar um pouquinho essa parte do contexto, porque, veja bem, uma coisa, eu não sei, Aline, ou se vocês têm outra experiência, uma coisa é eu pensar, eu quero trabalhar, né, com os sujeitos aprendentes, eu quero trabalhar os conceitos de equilíbrio. Olha a diferença. Eu posso optar por trazer uma aula expositiva, equilíbrio é parará, 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 parará. Isso não é uma forma? Isso é uma forma. Mas eu posso optar por trazer e construir dentro ou fora da sala um espaço ou espaços organizados em que tenha rampas, blocos, caixas, bolas e pronto. O que vai acontecer se eu colocar esses elementos organizados no espaço? Ou seja, eu estou pensando nos contextos. Onde, quais materiais, como organizar os materiais e quantas crianças por grupo. Estão percebendo? Toda vez, eu não sei, Aline, como é que você fez, porque uma coisa é propor uma proposta para todo mundo ao mesmo tempo e da mesma forma. Outra coisa é eu dividir esse grupo em pequenos contextos para que, em grupos menores, os sujeitos possam trabalhar, ter espaço de participação. Concorda? Então, pensar em qual contexto é dentro, fora da sala, todo grupo, quais materiais? O que eu pretendo provocar em termos de pensamento nos sujeitos aprendentes? Concordo? Estão seguindo comigo? Gente, e como avaliar? É fundamental. Se a gente não tem clareza de como avaliar, a gente deixa para avaliar só no final, na prova. Não é verdade? Se eu não penso. Agora, se eu entendo a avaliação como processo contínuo e permanente nos contatos que eu tenho com os sujeitos, eu vou fazendo escolhas. Olha a escolha que a Aline falou. Portfólio, Flávia, eu não largo mais. Isso é uma escolha de avaliação. Porque o portfólio acompanha todo o processo de aprendizagem desses sujeitos. Concordam? Tá? Então, portfólio já é uma escolha avaliativa, que se diferencia de provas ao final do percurso. Né? Aline, você já tem alguma experiência para nos falar de portfólio? Porque eu gosto quando alguém do grupo já... Tem uma experiência assim, maravilhosa do ano passado, porque quando eu entrei na prefeitura, em 2015, e eu sou a única professora de arte da escola, que vocês sabem como é que é, né? Só contrata uma para dar uma aula por semana, né? É um sofrimento muito grande. Aí, o que aconteceu? E no estado, não dava material nenhum, e se os meninos não levassem caderno, não tinha aula de arte, porque nem folha branca eles davam para a gente, não tinha material. E os meninos gostavam tanto que levavam. Incrível. Olha que bacana. Gostavam da aula, levavam. E ali que era a minha nota. Na prefeitura, os meninos têm tudo, mas eles não têm muito interesse. É diferente. Pelo menos na minha escola era assim. E aí eu vim nesse decorrer desse ano todo que eu estava lá, desde 2015, pedindo o caderno de arte. E até então, na didática, quando eu fiz a faculdade, falava em portfólio, caderno de arte, etc. e tal. E eu vi que lá na prefeitura não funcionava. Aí já a professora esqueci seu caderno, a professora, é sempre assim. Aí eu dava uma folha branca e ficava por isso mesmo, o aluno sumia com a folha, ou então eu guardava a folha.
E aí era aquele armário que não cabia nada, né? Aí, ano passado, eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar portfólio. Aí, eu fiz capa para os 3 trimestres. 3 trimestres. Cada um valendo 10 pontos. São 30 pontos, né? 30, 40. E, então, os meninos, eu fiz para cada um, a escola comprou plástico, porque tem esse recurso, né? E aí, começamos. Então, eu comecei a saber quem eram meus alunos. Porque eu sabia da vidinha de cada um. E era o portfólio que me ensinava. Se o aluno ia, se o aluno não ia, se o aluno fazia, se o aluno era comprometido. Eu falava, gente, portfólio é o rosto de vocês. Ainda falava isso para eles. É o rosto de vocês. Olha que experiência real, né? Recém-vivida. E aí, depois disso, os meninos me cobravam o portfólio no final do ano. Porque a gente sabe que até a matéria anterior aí, que eu perdi hoje, era de inclusão, eu perdi, infelizmente. Até os meus aluninhos de inclusão tinham o portfólio no estilo deles. Eu separava atividades diferentes, tal, que eles davam conta de fazer, né? Que tem muitos que paralisia cerebral. Então, no final do trimestre, os alunos me cobravam, professora, cadê meu portfólio? Porque ele fica na escola, gente. Porque se eu mandar ele levar o portfólio, ele não traz. Ele some com o portfólio. Olha, então, tem a pasta do sexto A, sexto B, sexto C. Sétimo A, sétimo B, até o nono A, B e C. A escola comprou tudo para mim. Quer dizer, eu peguei o recurso que o Estado não tinha, explorei, né, com a prefeitura. O resultado foi maravilhoso, porque na festa da família, os meninos levaram o primeiro portfólio deles. E aí os pais foram pegar. A Natália olha super significado. Olha o significado desse portfólio para cada, né, a matéria foi valorizada. E os pais, os meninos, eu entrava na sala de aulas e me falavam, professora, nós vamos fazer um abaixo-assinado para você ter 2 aulas de arte. Aí eles tentaram fazer isso, mas não conseguiram, porque é complicado. Mas esse ano eu ganhei uma sala de arte. Gente, olha... Não, depois de 9 anos. Olha que conquista. Mas a sua mudança de posicionamento metodológico foi grande. Porque mudar perspectiva metodológica não é mudar uma técnica. Você não está usando portfólio, resumidamente, como técnica. Você está usando como processo metodológico, avaliativo, de acompanhamento dos sujeitos. E aí, mas assim, 420 portfólios, tá? Muito puxado. 420 portfólios. Porque eu tenho 420 alunos. Foi puxado demais. Mas esse ano eu já arrumei outras pessoas que vão me ajudar na hora de montar o portfólio, que já me falaram que vão me ajudar. E são algumas pessoas que estão de laudo, da prefeitura, né, que fazem outro serviço lá dentro, já me falaram que vão me ajudar. Mas então, e lembra, bacana, você está arrumando um grupo de apoio, né? E que, na verdade, vai virar um grupo de aprendizagem, que você vai afetar todas as pessoas. Parabéns pela iniciativa. Só queria lembrar também que quanto mais os alunos e as alunas participarem dessa montagem, mais engajamento eles têm. Verdade, eu estou muito mãezona, sabe? Eu acho que agora, pelo menos no 9º ano, eu já tenho que começar eles já caminharem mais. Muito importante, porque, na verdade, você está afetando a autonomia, não é? E está dando a essas pessoas a sensação de bem-estar, de segurança e de autoestima. Eu participo da minha autoaprendizagem, eu participo da minha aprendizagem, tá? Então, olha que bacana. Tá vendo como essas perguntas são muito importantes? Quando eu falo como avaliar, eu tenho que pensar nas possibilidades, entendendo a avaliação não ao final do processo, entendendo a avaliação como uma conduta, um comportamento permanente na minha relação com a criança. Na hora que você diz, agora eu conheço essas crianças, isso faz parte da avaliação. Quem são esses sujeitos? Concordam?
verdade, eu senti um gosto enorme. Isso que é bom. Essas abordagens, perspectivas e ações didáticas mais participativas, em que implica o outro no seu processo, elas trazem mais prazer para quem aprende e para quem ensina. É incrível. É incrível. Não sei se mais alguém aqui tem alguma experiência com o ensino, né? Mas fica aí esse relato real disponibilizado, que foi muito bom. Né? Para a gente entender que o que eu estou dizendo aqui não é firula de conteúdo. Concorda? Isso é fato. Tá? A gente pensa sobre isso. Mas é o que a nossa amiga falou aí, é o domínio. Porque se você não tem esse domínio, um pouco desse domínio, você não dá conta. Porque eu demorei a entender que algumas matérias do 6º ano não cabem no 9º, nem do 7º, nem no 8º. Entendeu? Tem matérias que não dá. Mesmo aqui no tal do BNCC que fala, tem certas coisas que só na experiência, gente. Só na experiência. Tem toda a razão. E eu ia completar aqui, mas você já deu esse exemplo, né? Quem são os sujeitos aprendentes? É uma outra pergunta fundamental na relação de ensino e aprendizagem. Né? Agora nós vamos entrar um pouquinho na parte de planejamento. Eu vou trazer ao longo desse semestre. Eu queria até relembrar aqui rapidamente, quem esteve comigo na educação infantil, nós chegamos a ver modelos de planejamento, não foi? Na educação infantil? Vocês lembram? Aline também você já fez, Nilmar? Eu fiz a matéria com você, foi só aquela mesmo que eu falei, educar... Pois é, de educação infantil. Não apresentei planejamentos, não? Eu fiz só essa matéria também. Não lembro, não. Eu vou saber, que eu vou trazer aqui, nós vamos ver algumas referências de planejamentos, tá bem? Nós vamos discutir. Uma coisa eu tenho aprendido, principalmente a partir da minha tese. O planejamento, ele é tão estruturante da minha prática, e o planejamento, ele nunca é dissociado de uma avaliação. Ele deve acompanhar junto com uma avaliação. Tá? Porque, veja só, quando você planeja, Aline, eu vou propor o desenho, eu pensei a proposta, está imbricado aí uma avaliação, por quê? Eu quero saber o que as crianças sabem. Isso é uma perspectiva de avaliação, de acompanhamento e avaliação. Estão entendendo? Então, o planejamento ele já deve ser assim. Outra coisa que eu coloquei muito na minha tese, que o planejamento ele ganha força se ele é dialogado, se ele é refletido e dialogado. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho outras pessoas que possam discutir comigo o planejamento? É muito diferente o que a maioria das escolas fazem, que é pedir ao professor planejamento, a coordenadora fica lá, só anotando e devolve. É muito diferente. Na experiência que eu tive nas escolas que eu pesquisei, as duas escolas, o planejamento é instrumento de diálogo com a coordenação, com os colegas. Olha, vamos trocar ideia? O que você acha? Não, mas por que você fez isso? Por que isso, não aquilo? Tá? Então, o planejamento ganha força quando? Refletido e dialogado. Quando que ele é refletido? Por que eu estou escolhendo propor o desenho? Por quê? Porque para mim é uma forma de eu conhecer o pensamento. Será que isso que eu vou propor tem sentido para a idade? Eu vou observar. Eu não vou trazer isso para esse planejamento, porque na minha experiência eu já percebi que essa temática, nesse momento, não faz sentido. Isso é refletido, vocês concordam? Concordam? E aí eu convido os colegas, mesmo que não estejam dentro de escola, né, porque nós estamos discutindo aqui uma perspectiva dentro da escola, pensem em outras perspectivas de planejamento. Um simples, que deve ser dialogado. Nós estamos aqui numa arrumação de casa, sabe? Eu e meu marido estamos acabando de construir a casa e vamos nos mudar. E olha para você ver a importância do planejamento dialogado, agora numa vivência prática.
E aí ele me disse, Flávia, eu vou começar a rever os livros, as caixas, porque a gente trouxe caixas de livro, né? Tem que ver qual que fica, qual não fica, tá bom. Quando eu fui procurar ontem um livro para eu, né, trabalhar hoje uma aula, ele guardou tudo. Ou seja, foi um planejamento pouco dialogado. Não é? O que a gente deveria ter feito? Que eu falei com ele, eu falei assim, não, Paula, a partir de agora a gente tem que combinar, planejar juntos o que vai guardar e o que não vai. Vocês estão entendendo? Que essa perspectiva de planejamento, ela faz parte de outros campos. Então, quando refletido e dialogado, ele ganha força, tá bem? Vocês já ouviram falar no planejamento interdisciplinar, não já? Já ouviram falar? Quando vem essa palavra, eu sei quem já esteve comigo, nós já tivemos a oportunidade de discutir. Mas quem não estava? O que vem na cabeça quando fala planejamento interdisciplinar? O que seria isso? Um planejamento que esteja além da sala de aula? Oi, desculpa, repete, cara. Um planejamento que esteja além da sala de aula? Inclusive, isso é transdisciplinar fundamental, tá, Cátia? Você traz aí um conceito importante para a gente, né? Que vai para além, ele é transdisciplinar e que deve fazer parte. Quando a gente separa, né? Interdisciplinar são entre disciplinas. Só que o que Catherine contribuiu com a gente, que a perspectiva transdisciplinar, ela é mais profunda, é mais complexa e que deve ser considerada. Tá? Aqui eu trouxe essa ideia, porque é uma ideia importante para pedagogas, aqui nós só estamos entre meninas, então é para pedagogas entender. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe, de certa forma, é porque vocês sabem que meu trabalho de assessoria é maior na educação infantil. Então, eu trouxe um exemplo do que, antes de planejar as propostas, a gente faz com alguns temas, nessa perspectiva interdisciplinar, tá? Então, interdisciplinar entre disciplinas. Por quê? Já se sabe há muito tempo que não adianta um professor, cada professor só ver o seu quadrado, só números. Português, só gramática. Por quê? Esse professor da matemática, ele precisa também que o sujeito aprendente saiba interpretar texto. Vocês concordam? A gente sabe que muitos problemas, às vezes, com matemática, é a falta de interpretação de textos. Érica, quer falar, Érica? Parece que você lembra. Não? Tá. Mas então você concordou, né? Que... Não é? Então, não tem como não ter conversa entre as disciplinas. E aí eu trouxe para contribuir... Aqui é uma ideia de Morin, se vocês vão poder ler depois, essa aqui, que eu quero ganhar tempo nisso. Observa que interessante. Esse foi, para vocês terem entendendo, para a professora planejar, a gente montou esse mapa. Esse era para crianças de 2 anos. A temática era sobre cachorros. Olha quantas áreas, olha o diálogo entre diferentes áreas para trabalhar, explorar o tema cachorros. A gente pensou em características. Quando fala em característica física, quais ações que as crianças vão usar? Comparar e imitar, porque elas adoram imitar animal, concorda? Não é? Então, a gente sabia e queria provocar nelas ações de comparação e de imitação. Que tipo de fontes a gente iria escolher? Gravuras, vídeos e próprios animais. Quando a gente pensa nos alimentos, no campo dos alimentos, então, observe, houve característica física, agora a gente vai pensar sobre alimentação. Como comem, o que comem, quais seriam as ações? As crianças iriam observar e pegar. A gente queria que elas tivessem, né, essa experiência. Quando a gente vai explorar um ambiente, e olha como é que entrou aí, gente, geografia, vai entrar matemática, vai entrar escrita, leitura, concordam? Olha quanta experiência interdisciplinar. Como vive e onde vive. E o som.
As crianças, elas observam muito o som dos animais, concorda? Então, que ações elas iam viver? Cantar, imitar, escutar, por meio de quais fontes? CD pelos próprios animais e vídeos. Vocês estão percebendo como é que há uma comunicação entre diferentes campos? Tá? Isso também, Kathleen, tem a ver com um pouco da transdisciplinaridade, porque aqui a gente não está preocupado, o que eu vou trabalhar na matemática? O que eu vou trabalhar? Não, não é essa a questão. Por isso é uma dimensão transdisciplinar, porque a nossa questão está em ver as experiências possíveis que as crianças teriam com essa temática sobre os cachorros. Vocês estão me acompanhando? Ou está muito complexo? Sim, está dando para acompanhar. Está dando para acompanhar? Ótimo. Né? Então, por exemplo, vamos supor, vou pegar o exemplo da Aline, quem tiver outro, vamos compartilhar. Ela falou que ela é professora de arte. Tá bem? Mas eu não tenho dúvida que ela aborda textos, não é? Quais textos? Ela aborda ciência, dependendo do que ela está trabalhando, transformação dos materiais artísticos, né? Conhecimento físico. Ela aborda cultura, quem são essas pessoas, onde vivem, diferentes geografias. Estão percebendo? Não é? Então, a consciência, quanto mais consciência a Aline tiver, que ela não está focando só num objeto arte, mas ela traz experiências de diferentes campos para as crianças, mais ela enriquece a vivência delas. E por que vocês acham que essas crianças queriam 2 aulas por semana? Queria perguntar, Aline, vamos ver, o que vocês acham, gente? Por que essas crianças pediram a Aline 2 dias na semana? Bora pensar. Eu acho que ela está atingindo, como que eu coloco a palavra aqui? Um interesse por uma área pouco explorada, que é a arte. Eu vejo pelo meu filho, eu tenho um menino, e ele nunca interessou por arte de arte. Olha que interessante. E ele pode ter tocado dessa questão do autoconhecimento da criança, dela colocar para fora sentimentos que ela não consegue falar em palavras. Que legal, Nilmar, você perceber isso. Não é, Aline? Eu até arrepiei aqui, porque ela conseguiu ser tocada com essa experiência, que é uma experiência sensível. Não é uma experiência instrutiva. Senta agora, vou apresentar tal ator. Desenha. Não, não é assim que desenha, é assado. Tá? Ela está numa relação humana com esses sujeitos. Concorda, Nilmar? Por isso que veio essa questão de gente, a arte trabalha com linguagens, não é? E linguagens da expressão. Né? É um mundo muito sensível. E ela está trazendo, e como a gente fala, né? Está vendo que a comunicação, o diálogo entre áreas diferentes nos engrandece? Né? Seria muito bom que outros professores e professoras vissem na Aline uma inspiração, uma referência, para conseguir tocar o sujeito aprendente, não é aqui só na cognição, que ela é fundamental, mas é tocar aqui, ó. Né? Então, aquela coisa fria de entender a didática como passos técnicos a serem desenvolvidos, não é a nossa perspectiva. Tá? A nossa didática aqui é pensar como ensinar implicando esse sujeito aprendente nas relações de ensino e aprendizagem. Concordam, gente? Eu estou falando muito que vocês que me entusiasmam. É incrível. Está ótima essa aula. Não é? Eu acredito também, além disso que você percebeu, Marcos, você falou do campo sensível, porque ela tocou sensivelmente. Isso, para mim, é a marca dessa relação, né? Porque ela realmente considerou esse sujeito que ele tem um conhecimento, ele é uma pessoa, ele tem seus desejos, e é com isso que eu vou trabalhar, não é com a arte fora disso. Concordo? E Flávia, e é um leque aberto, porque o Inter, né? Inter é disciplinar em artes
por exemplo, é maravilhoso, porque ele é tão aberto, porque a arte na geometria, então você pode trabalhar tranquilamente. A arte nas ciências, a minha escola é dentro do Parque Mangabeiras, aqui pertinho, né? Que é a senadora Levindo Cleiro. Então, o professor de ciências, a gente sempre, quando chega na época das folhas secas, né? A gente eles levam os meninos para o parque, aí trabalha as ciências com eles, depois a gente monta vários animais, bichinhos com as folhas secas. Ano passado teve essa exposição, foi linda. E outra, história em quadrinhos com a professora de português. A gente sempre trabalhou. E aí transforma em livros. Aí vai contar a história do aglomerado, por exemplo. Então é um leque muito grande. Então a arte é maravilhosa e aí pode trabalhar com as outras matérias também, né? Então, ótimo, Aline. Muito bacana. Aline, é porque eu trabalho em escola, sou psicóloga, mas fora eu trabalho com costura criativa. E é um leque de possibilidades que às vezes eu fico imaginando de levar isso para dentro de escola, a questão artística. Pode levar. Pouquíssimo explorado. Pois é, eu inclusive resolvi fazer pedagogia por causa disso, porque era o que estava faltando na minha vida. Entendeu? Então foi um sonho que está sendo realizado, porque é o que eu queria fazer. Assim, eu fiz arte, mas a pedagogia estava me chamando para poder aprofundar mais nisso. Muito bacana. Gente, como eu já tinha desconfiado, eu falei, se der tempo eu vou passar o vídeo. Não vai dar tempo de passar o vídeo. Mas eu já queria fazer, porque eu achei assim, tão importante essa experiência nossa aqui, dialogada, tá? Que eu queria fazendo uma síntese da importância da participação de vocês aqui. E o quanto que eu acho que contribuiu, eu sei mesmo, né, que não pôde ou não ficou à vontade para participar, tudo bem, mas observe que quanto mais a gente tem a oportunidade de dialogar, trocar ideias, mais engrandece o nosso saber, a nossa experiência. Não é verdade? Né? E a Kathleen, nós tivemos, né, Kathleen, a oportunidade de ter ela e mais uma colega, e foi uma aula super dialogada, muito produtiva. Então, isso aí é muito importante. Reforça essa opção da Aline em termos didático-pedagógico. E eu queria tentar sintetizar, antes de abrir para quem quiser falar, sintetizar como entender, né? Tá vendo? Essa didática, nós estamos falando para além de métodos e técnicas, nós estamos falando de relações humanas. Ou seja, a forma como a gente entende o ser humano, entende como ele aprende, entende a forma de relações empáticas, porque é isso, Aline, que você teve relação empática com sujeitos. E é por isso que a Nilmar lembrou da questão dos sentimentos. Há um engajamento emocional aí muito grande, tá? Muito grande. Então, não adianta eu conhecer excelentes ferramentas didáticas se eu não me coloco como sujeito na relação com o sujeito aprendente. Tá bem? Eu vou deixar agora aberto para vocês, mas eu, particularmente, eu falo que eu gosto de trabalhar nessa área, porque a cada encontro que eu tenho com vocês, eu também faço novas sínteses, eu tenho mais referências para pensar. Então, para mim, é muito rico rico esse encontro. Vou deixar aí um pouquinho, porque acabou o tempo, mas eu vou deixar esses minutinhos para quem quiser se colocar. Bom, eu quero falar para a Nilmar, para ela planejar essa ideia dela aí da arte que ela já faz e já leva esse ano para a escola já montado em um projeto e que ela vai ser muito feliz. Não, Aline, adorei a sua ideia, a questão do portfólio, muito interessante, é bom partir dessa experiência que fez e deu certo, né? Eu achei muito interessante essa questão do portfólio. E a questão é do planejamento mesmo. Por isso é tão importante discutir e planejar. Nós não realizamos nossas ações sem planejamentos, mesmo que seja inconsciente. Eu vou lá agora no centro. Por onde eu vou passar? Eu faço as escolhas.
planejadas para poder chegar lá. Eu trabalhei por um tempo como analista da qualidade numa empresa. E sempre tinha aquela questão do PDCA, né? Que é o fazer, executar, agir e refazer, principalmente aqueles batiam na tecla, não deu certo? O que não deu certo? Por que não deu certo? Que é o que a investigação, que é o que menos deixam de lado. É o que mais deixam de lado, é o contrário. Essa investigação do porquê não deu certo. Né? Que eu idealizo uma coisa, a idealização é minha, mas às vezes lá na frente o que eu idealizei não é o adequado para o momento, para a turma. O fenômeno desse inconsciente grupal ele é muito diferente. Você pode ter duas turmas, mesma idade, e ela tem um inconsciente totalmente diferente da outra. Então, não dá para aplicar as duas coisas em uma mesma série. Não dá para avançar, né? Não. Ótimo, ótimos depoimentos. Alguém quer fazer um comentário do encontro de hoje para a gente poder ir fechando? Parabenizar vocês como profissional, muito admirado pelo trabalho, muito de vocês, dá para ver que gostam do que faz. Muito sucesso para vocês aí. Eu, em breve, daqui a um tempo, estarei também, né, exercendo, porque vi que vai dar certo, vi que eu procurei uma área que eu estou gostando muito, e a gente precisa disso para as nossas crianças, pessoas que pensam neles, acima de tudo, querendo melhorar o mundo. Parabéns para vocês. Não, falou tudo, né, Elaine? E é bom ver pessoas empolgadas com a nossa área. Tomara que a gente contamine mais pessoas. Gente, então quero agradecer mais uma vez a participação. Espero encontrá-las no próximo encontro, que vai ser dia 13 do mês que vem. Tá bem? Vou encerrar aqui a gravação, porque senão deixaremos aqui... Ô, gente, aqui, ó.